Amém. Você está feliz? Diga amém. Glória a Deus. O nosso pregador chegou, glória a Deus, aleluia. Nós vamos receber o pastor JP, que vai estar ministrando para nós nessa noite. E eu creio, que assim como o louvor que encheu esse lugar, a palavra de Deus vai encher o nosso coração nessa noite. E nós não vamos sair daqui da mesma maneira que entramos, porque Deus vai tratar com a gente nessa noite. Amém? Pastor, por gentileza, você pode aplaudir ao Senhor pela vida do pastor. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, meus amigos. Vocês estão felizes com Jesus? Opa, obrigado. Tá bom, aqui tá bom. Vocês estão felizes com Jesus? Eu estou muito feliz com Jesus, particularmente, porque o que Jesus tem feito em minha vida nesses últimos dias, nesses últimos tempos, é algo muito extraordinário. Para quem não me conhece, eu me chamo Alessandro, nada a ver com o meu apelido, mas lá na igreja a galera me chama de Jota, né? Um contexto que não se cabe falar aqui o porquê que me chamam de Jota, mas tudo bem. Eu tenho 23 anos, sou casado com uma mulher incrível, ela não está aqui, mas muito do meu ministério eu tenho que agradecer a ela, porque ela que me colocou no prumo, que quem é jovem solteiro sabe que foge do prumo, mas quando casa, fica reto. Eu tenho uma galera muito louca, que gosta de sair nas ruas para evangelizar, e lá na minha igreja eu sou evangelista, e o que eu tenho da parte de Deus para conversar com vocês hoje seria algo para fora, algo... Cadê o tecladista daqui? Cadê o tecladista me ajudar aqui? Meus amigos, eu sou muito carente, então eu preciso da atenção de vocês, amém? Faz aquele fundo especial. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis 3 por enquanto, deixa o dedinho aberto lá, que a gente vai conversar um pouco sobre o começo de tudo. Gênesis capítulo 3. Acharam aí? Aleluia. Curva sua cabeça por gentileza, põe a mão no seu coração. E quem trouxe a Bíblia de papel, põe a mão sobre a Bíblia também, por gentileza, e outro sobre o coração. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos ver a beleza de quem o Senhor é. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento. E Jesus, que a Tua palavra, ela seja como uma espada de dois gumes, Jesus. E Espírito Santo, que ela venha falar conosco, que ela venha nos ativar, que ela venha, Jesus, nos transdescer, Jesus, através de Tua graça. Espírito Santo, em nome de Jesus, se tiver alguém aqui, Jesus, confuso com o chamado, que hoje seja esclarecido pela honra e pela glória do Teu nome, Jesus. Que o espírito de depressão vá embora, que o espírito de ansiedade vá embora, que o espírito de ataques de pânico vá embora agora, Jesus. Que o espírito de medo, de vergonha de pregar o Teu evangelho vá embora, em nome de Jesus. E que fique somente o Teu Espírito, o Espírito que nos fortalece, que nos dá ousadia e que nos faz se chegar através da Tua graça, em nome de Jesus. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto da árvore de nenhuma dos frutos dessas árvores, desse jardim? A mulher respondeu:
podemos comer do fruto das árvores, exceto a árvore que está no meio do jardim. Deus disse para nós: não comam, nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se vocês o fizerem, morrerão. E a serpente retrucou para a mulher: é claro que vocês não morrerão. Deus sabe que no momento em que vocês comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus, conhecerão o bem e o mal. Então a mulher viu que a árvore era linda, e que o fruto parecia ser delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao seu marido, que estava com ela, e ele também o comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram. Digam comigo: seus olhos, mais forte, seus olhos se abriram. Aleluia. E eles perceberam que estavam nus, por isso costuraram folhas de figueira umas para os outros, para se cobrirem. Quando entardeceu, diga, entardeceu, o homem e a mulher ouviram o seu senhor caminhando pelo jardim, e se esconderam dele entre as árvores. Então Deus chamou: Adão, onde você está? Até aqui. Irmãos, no princípio de tudo, Deus, Ele cria o Éden há mais de 6.000 anos atrás. Ele forma o céu e a terra. E aqui na terra Deus edificou um pedaço do seu céu, não físico, mas o Éden. Ele trata um pouco de como é o céu no Éden. Então nesse Éden ele cria um homem e uma mulher. Diga, um homem e a mulher dentro do Éden. E dentro desse Éden Deus começa a estabelecer algumas coisas. E Deus começa a dar autoridade ao homem e à mulher para cuidar desse jardim. E passam-se 17 anos, alguns estudiosos dizem que do capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 3 são 17 para 18 anos, que acontece a queda do homem. O incrível, irmãos, é que na queda do homem, antes na verdade da queda do homem, Deus descia para se relacionar com o homem. Amém? Deus ele descia para se relacionar com o homem. Deus, a Bíblia diz que ele se levantava do trono, descia no jardim para se relacionar com o homem. E o incrível é que após Adão e Eva caírem, a Bíblia diz que Deus também se levanta do trono. Mas quando Deus se levanta do trono, Ele vai com a bola de fogo na mão para destruir Adão e Eva. É isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz que Deus se levanta do trono, Ele anda no jardim do Éden e pergunta: Adão, aonde você está? E Adão responde: olha, eu percebi que eu estava nu, e eu me escondi de você. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Eu quero que você guarde isso no seu coração. Irmãos, o seu pecado, ele não muda Deus. O seu pecado muda você. O seu pecado não afasta Deus de você, mas pelo contrário, ele afasta você de Deus. Então Deus ali fala: cara, você rompeu um propósito, agora eu vou ter que te expulsar do meu jardim. Irmãos, muitos dos jovens lá da minha igreja, eu faço uma caixinha de perguntas no Instagram e geralmente eles perguntam: Jota, por que Adão e Eva foram expulsos do jardim? Foi pela desobediência? Não, irmãos, foi algo mais profundo do que desobediência. Essa pergunta é respondida da mesma forma que: por que Satanás ele não pode ser perdoado? Irmão, Satanás ele era um ser eterno, amém? Aleluia? Vocês estão comigo, gente? Eu estou ficando carente já. Satanás ele era um ser eterno, amém? Então quando Satanás pecou contra Deus, ele pecou eternamente. Então quando Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, existiam quantas árvores no jardim? 2.
que eram muito importantes: a árvore da vida e a árvore do bem. A árvore do bem. Pensa comigo, meus amigos. Se Adão e Eva comessem da árvore do bem e do mal, que eles pecaram, desobedeceram a Deus, e logo após comessem da árvore do fruto da vida, eles se tornariam semelhantes a quem? A Deus ou ao Satanás, que pecou eternamente? Então, rapidamente, através da graça e do amor de Deus, Deus faz o seguinte: antes deles comerem da árvore da vida, que eles acabaram de pecar, eu vou ter que expulsar eles daqui, porque assim eu consigo retratar a amizade que eu tinha com eles, enviando meu filho. Está dando para entender? Aleluia! Então, 4.000 anos se passaram, ou melhor, 2.000 anos se passaram, e Deus envia seu filho chamado Cristo, ou Messias, ou pequenino. E ele vem começando a construir o seu ministério aqui na terra. Na verdade, 6.000 anos se passaram, se não me engano, e Deus envia seu filho. E a partir disso aí, Jesus começa seu ministério aqui na terra. E esse menino com 12 anos, ele já ia no templo ensinar a respeito do pai dele. E passa-se mais algum tempo, aos 30 anos ele é batizado, e ele começa seu ministério escolhendo 12 discípulos. Diga comigo, 12 discípulos. E um desses 12 que mais me chama a atenção se chama Pedro. Pedro era um cara muito louco, irmão. Pedro, ele poderia ser hoje em dia talvez a vítima da sociedade, por ser pobre ou algo semelhante, talvez. Mas não é por esse lado que eu quero ver e quero olhar Pedro hoje. É que Jesus, ele chama esses 12 discípulos para andar com ele, e no meio desses 12 está Pedro. Pedro andou quanto tempo com Jesus aqui na terra? 3 anos. Amém? 3 anos Pedro andou com Jesus. E Pedro andando com Jesus, vendo Jesus ali fisicamente, vendo ele fazer as maravilhas dele, vendo ele curar pessoas, vendo ele perdoar pecados. Chega um certo momento em que Jesus ele começa a falar do ministério dele: olha, é necessário que o Filho do Homem ele morra. E Pedro fala: não, meu Senhor, que isso? O Senhor não pode morrer. E Jesus: não é necessário que o Filho do Homem morra. Jesus fala isso ao menos 2 vezes ou 3 vezes nas Escrituras, que é necessário que o Filho do Homem morra, para que no 3º dia ele ressuscite. Então, meus irmãos, meus amigos, Pedro sendo discipulado por Jesus, chega um certo momento em que Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, eu preciso levar vocês a um local. E leva. Está vendo essa porta aqui? Eu quero dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, e sobre essa rocha edificarei minha casa. Ou seja, Jesus está falando dele mesmo: e sobre essa rocha que sou eu, edificarei a minha casa. E Pedro entendendo, sendo discipulado, meus amigos, Pedro entendendo, sendo discipulado, entrando no coração de Pedro, Pedro se apaixonando cada vez mais pelo homem de quem Jesus era. Por quê? Lembrando, aonde que Jesus buscou Pedro? Pescando. E Pedro passou a noite toda sem pescar peixe nenhum. Quando Jesus chega, Jesus fala: lance a rede ao lado direito do barco. E Pedro pesca. E Pedro ali reconhece que Jesus era o seu Salvador, então começa a seguir Jesus a partir dali. E quando tudo isso acontece, meus irmãos, tem um sermão em que Jesus, ele é duro. E os discípulos falam: nossa, mestre, como você foi duro nesse sermão. Jesus fala: uai, vocês não querem ir também? E um cara se levanta, chamado Pedro, e diz: para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida.
E então, passa-se um tempo, e Jesus ele começa a dizer mais uma vez: é necessário que o Filho do Homem morra. E Pedro se opõe. E Jesus repreende Pedro. Mais um pouquinho para frente, Jesus fala novamente que ele vai morrer. Na mesa com os discípulos, ceando, Pedro vira para Jesus e fala: Jesus, eu não vou te negar, eu vou ficar com o Senhor até a morte. Jesus fala com Pedro: Pedro, antes que o galho cante, você vai me negar quantas? Quantas? Quanto tempo Pedro andou com Jesus? 3 anos. Então, chega um certo momento em que Jesus ele é atraído por seu discípulo Judas. E isso, meus irmãos, essa que é o momento chave. Quando Jesus é traído, todos os discípulos eles fogem, exceto um. Um discípulo fica do lado de Jesus até a crucificação. Um discípulo chamado João. O que já tinha entendido o que Pedro não entendeu. Eu vou chegar nesse ponto. E isso, Pedro disperso, começa a correr. E chega um certo rapaz e uma certa moça, ele se aquecendo. E ele fala: você é o discípulo daquele carinha ali, né? Não, eu nem conheço. Passa mais algum tempo, mais uma vez: você é o discípulo daquele carinha ali, né? Eu? Nunca vi na minha vida. Terceira vez: você é o discípulo daquele cara, você fala igual, você anda igual, você cheira igual. Eu não. E o que acontece? O galo canta. E Pedro, ele cai em si. Eu traí o meu Senhor. E as escrituras dizem que Pedro, depois desse momento, ele se tranca no quarto do discípulo João Marcos. Fica lá pelo menos 2 dias. E todo mundo sabe, ninguém precisa ser formado em psicologia, que quando um homem ou uma mulher se tranca no quarto durante 2 dias, triste, é porque algo está muito errado, ou algo está muito quebrado dentro dele. E então, no 3º dia, Jesus, ele ressuscita. E ele vai até os discípulos. E no 3º dia, Pedro, ele sai do quarto. E ele vai para o lugar de origem onde Jesus achou ele. Parafraseando nas frases de Jota, hoje em dia, Bíblia Nova Tradução hoje, aonde Jesus te pegou, lá no seu pecado, você volta. Às vezes você se converteu, você curtiu uma balada, aí acontece alguma coisa, você volta lá para a balada. Às vezes é uma bebida que você largou e voltou, às vezes é um baseado que você voltou e largou, às vezes é o pecado da pornografia que você largou, abandonou, mas quando você cedeu à tentação, você voltou ao vício. Voltando para o tempo de Pedro, Pedro volta a pescar. E quando Pedro volta a pescar, a Bíblia diz lá em João 21 que Natanael, Tomé, Tiago e João vão com Pedro. Eles vão com Pedro, e quando eles estão pescando, a Bíblia diz que eles não conseguiram pescar a noite inteira. Mas do nada, um homem aparece na beira do mar e grita: joga a rede do lado direito. E ele joga.
E a Bíblia diz que eles pescam muitos peixes. E na hora, um homem percebe quem é. E fala para Pedro: é o nosso Senhor. Os estudiosos dizem que é o homem racional, João, é o nosso Senhor. Pedro, o irracional, tirou a roupa para pescar e botou a roupa, mergulhou e foi até Jesus. Chegando até Jesus, Jesus prepara uma mesa. Isso que é incrível. Lembra do Éden? Deus, ele descia para se relacionar com Adão e Eva. Agora Jesus, ele preparou ali uma mesa, se assentou com seus discípulos e começa a conversar. Chega um momento em que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro diz: amo, Senhor. Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Imagino eu que Pedro já estava ficando meio que amo, Senhor. Então cuide das minhas ovelhas. Pela terceira vez: Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que Pedro se entristece e diz: tu sabes que eu te amo. E Jesus responde: então alimente as minhas ovelhas. Quanto tempo Pedro andou com Jesus? Quantas vezes Pedro negou a Jesus? Quantas perguntas Jesus fez a Pedro? Eu já estou ficando aqui meio empolgado já, meu irmão. Irmãos, o incrível é que para cada vez que você peca, Jesus se apresenta para você de novo. Jesus, ele não abandona você nos seus pecados. Ele não tem medo dos seus pecados. Pelo contrário, meus amigos, quando nós erramos, quando nós pecamos, quem se afasta de Deus somos nós, não é? Ele continua no mesmo lugar, querendo se relacionar da mesma forma que ele se relacionava com você antes. Entenda que para cada vez que você pecar, Jesus fala: meu amigo, eu estou aqui de novo. Vamos continuar o nosso relacionamento. Está dando para entender? Então logo após isso, Jesus fala com Pedro. Após essa conversa, Pedro entende e compreende. E Pedro, ele se reúne com os discípulos para esperar uma promessa que Jesus prometeu. Pedro se reúne com quem? Os discípulos, com os irmãos da igreja, como nós estamos aqui hoje. E passam-se alguns dias, o Espírito invade a casa, como um vento impetuoso. E todos os discípulos começam a falar em línguas. E os homens que passavam começam, uns se admiram, outros começam a zombar, falando que os discípulos estavam bêbados ou algo semelhante. E um homem ousadamente se levanta e começa a pregar. E quando Pedro começa a pregar ali, ele começa a fazer a apelação: alguém aqui quer aceitar Jesus? E ele começa: 1, 2, 2994, 2995, 2996, 97, 298, 2999. Quantas almas? Sabe o que eu entendo, meu rei? Que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pedro, um homem que falhou demais, hoje foi um homem que ganhou mais de 3.000 almas para Jesus. Vocês estão aqui comigo, meus amigos? Sabe o que eu entendo? É que ao invés de Deus pegar você e punir, Deus quer pegar você e levantar como uma referência para essa geração. Irmãos, Ezequiel 22:30 diz que Deus passou os olhos sobre a terra e procurou um homem. Quantos homens? Para se colocar na brecha.
mas a ninguém encontrei. Irmãos, Deus quer mudar o seu serviço, Deus quer mudar a sua escola, Deus quer mudar o meio dos seus amigos, e vai começar a partir de você. Mas você tem que se posicionar, meu amigo. Não adianta nada, irmãos, e isso me dói. Não adianta nós vimos aqui de domingo a domingo na igreja: enche-me Deus, enche-me Deus, enche-me Deus, e não transbordar lá fora. Irmãos, eu sou evangelista. Meu amigo Claudinho aqui sabe, eu sou muito doido, cara. Hoje eu estabeleci uma meta. Eu sou muito doido. Eu estabeleci uma meta de orar por 10 pessoas na rua enfermas. Vai ser curado? Sei lá, meu irmão. O importante é eu fazer. Porque não é por causa de mim, é apesar das minhas falhas, Ele faz. O nosso chamado, irmãos, é sermos filhos de Deus. Ponto. E nós temos que ir afora para alcançar os filhos que estão perdidos. Existem muitos aqui que têm um coração com chamas para se tornar missionários, evangelistas, pastores, mas têm medo, não se posicionam. Às vezes a sua escola esse ano era para ser transformada, mas você não se posicionou. Às vezes é para começar apenas uma célula com 3 amigos, 2 amigos. Irmãos, eu tenho uma equipe que vai nas escolas pregar o evangelho, irmãos. Eu tenho essa equipe desde 2019. Se eu falar para você como eu comecei essa equipe, você não vai acreditar. Eu era crente e tinha 8 pessoas desviadas que iam nas escolas pregar o evangelho. A primeira escola que nós fomos pregar foi o CIEP da Lapa. Alguém conhece o CIEP da Lapa ali? Por lá, né? Para lá, eu acho. Foi a primeira escola que eu fui pregar, foi o CIEP da Lapa. Fiz uma rodinha. Um amigo meu Deus do céu, um amigo meu, desviadérrimo, cara brabo, cara 10 palavras, 11 xingamentos. brabo, só sabia beber aquele menino. A outra menina, meu Deus, lésbica, pra você ter noção. Um outro, homossexual. Eu não estou mentindo não, gente, é sério mesmo, não estou mentindo. Um outro homossexual, e daí só vai de mal a pior. Eu era o único crente no meio da galera. Mas meus amigos, eu comecei com essa galera aí meio doida. Meio não, né? Doida. Como eles foram, não sei como eu consegui fazer a cabeça dele para ir comigo. Não sei também, só sei que eles foram. E eu começando ali, detalhe, não tinha ninguém no colégio para me escutar. Falei, vou pregar para quem? Pregar para eles, né? Comecei a pregar para eles de costas, assim. Costas aqui, na frente, comecei a pregar tal. Falando da graça e do amor de Deus. Cantando a música, eu estava cantando Ele Me Ama. E nessa pregação eu começo a chorar. E quando eu começo a chorar, eu olho para trás. Quando eu olho para trás, tem uma renca de galera nas minhas costas, também vendo ali. Eu tomei um susto e eu chorei mais ainda. Eu não sei se foi por causa do susto ou por causa do sentimento, mas tudo bem. E ali eu comecei a pregar. Quando eu faço o apelo, alguém aqui deseja voltar para Jesus, retornar ou conhecer Jesus, as 9 pessoas queriam aceitar Jesus. Hoje cada um, ele frequenta sua igreja. Ano passado uma discípula que a gente tratava como discípulo se desviou. Mas esse ano Deus colocou um amor tão forte no meu coração pelos perdidos, cara, que eu mandei mensagem para ela. Falei assim: filha, eu sei que nós não temos contato mais, entretanto eu quero te dizer, eu te amo. E mais do que eu te amar, Jesus sente a sua falta. Ela me manda um áudio chorando. Eu hoje queria voltar para Deus, só que eu não sabia como, e você me manda essa mensagem.
ela está começando a ir lá na nossa igreja. Eu estou discipulando ela de novo do começo. Sabe o que é isso, irmãos? Fome por Deus e paixão por almas. Esses dias não, né? Em 2017, dia 2 de novembro, às 5h02 da manhã de 2017, eu tive meu encontro com Jesus. Eu era um cara totalmente quebrado, irmãos. Quem me vê hoje não me reconheceria em 2017. Eu vim de uma família totalmente quebrada, irmãos. Eu cresci vendo meu pai bater na minha mãe. Eu cresci vendo meu pai trair a minha mãe. Eu cresci vendo meu irmão odiar o meu pai. E eu também cresci odiando meu pai. Até 2017. A última coisa que eu vi meu pai bater na minha mãe foi igualzinho o homem da caverna. Ele enrolou a mão, o cabelo da minha mãe no braço dele, veio puxando. E era um degrauzinho assim. Minha mãe caiu e ali ele deu uma bicuda na costela da minha mãe. Na hora a gente teve que levar minha mãe para o hospital, porque na hora deu um tumor. E ela fez a operação. Eu não estou dizendo isso para te se tornar sentimental, não. Estou te explicando de onde que eu saí. E é um jovem improvável, irmãos. Eu cria em Deus. Mas sabe como eu crio em Deus, irmão? Deus está com você, mas Ele nem liga para mim. Eu via a família dos meus amigos, todo mundo feliz, mas a minha era quebrada. E uma certa vez eu, conversando com uma colega minha, dia 2 de novembro de 2017, às 5h02 da manhã, não me esqueço nunca mais. Eu aqui, quem é jovem sabe, né? Deito no sofá e só fica com o celular aqui, né? Tô mentindo? Só aqui. E ela falando tudo que aconteceu com a família dela, que ela estava odiando o padrasto dela e tal. Eu falei assim: filha, eu não quero desmerecer a sua história, mas tenho que te contar a minha. Comecei. Quando chegou na parte do meu pai, eu disse assim: entre tudo isso que ele fez, deixa eu tirar aqui. Entre tudo isso que ele fez, eu perdoo o meu pai. Mas calma, eu não tinha noção de quem era o Espírito Santo. Eu sabia que Deus Pai, Deus Filho, mas Espírito, não tinha nem noção, irmãos. E quando eu disse: Deus, eu perdoo o meu pai, irmãos, eu vi um fogo descer dos céus. Acredite se você quiser, mas eu sei que eu vivi naquele dia, cara. Eu vi um fogo descer dos céus. Eu deitado, o celular vai lá e cai na minha cara. Puf, nada espiritual nisso. Só foi o celular mesmo, cai na minha cara. O celular cai do lado. E eu começo a tremer, cara. Eu começo a chorar. Começo a perguntar: o que é isso, cara? O que é isso? Eu escuto uma voz audivelmente, não foi dentro de mim, foi audivelmente no meu ouvido direito: sou eu. Na hora eu me ajoelho e começo a chorar. Eu chorando. Já sabe quando você sabe quem é e ao mesmo tempo sabe que não é? Não sei se alguém já bugou assim de alguma vez na vida. Eu sabia quem era, mas não sabia quem era. Como assim, Jota? Uai, na minha cabeça, um pecador como eu, Deus não ligava de mim, para que ele ia me visitar na minha casa? Mas ele foi, irmãos. E eu começo a chorar e começo a questionar: como pode um ser tão santo como o Senhor vir até um pecador como eu, um jovem que é viciado em pornografia, em atos ilícitos, um jovem que é viciado em sair em festa, em fazer um monte de M.
Um jovem que é de uma família totalmente quebrada. Sabe o que ele me respondeu, irmãos? Não é o que você faz ou deixa de fazer, foi o que eu fiz há 2017 anos atrás, pendurado no madeiro, por amor a você. Aí eu me acabo mais ainda, meu irmão. Eu começo a chorar ainda mais, cara. Eu começo a chorar ainda mais. E o Espírito Santo vai lá e fala para mim: filho, hoje eu começo a te curar da depressão que você carrega. Eu era depressivo, minha mãe era depressiva. Minha mãe era depressiva no grau mais brabo que existia. Eu dava remédio à minha mãe. Todo dia que eu dava meu remédio à minha mãe estava babando na cama, cara, pálida. E eu ali tendo meu encontro com Jesus, o Espírito Santo vai lá e fala para mim assim: para você ter noção que eu não vi somente para você, mas para sua casa toda, eu vou mexer na sua mãe. Ah, minha amiga, eu chorando aqui, o quarto aqui, eu chorando aqui, só chorando, irmãos. Não sabia falar mais, só chorando. Estou vendo minha mãe. Eu, chorando. O que você vai fazer, mãe? Eu vou fazer um café pra gente. Eu choro mais ainda, cara, porque você vê a sua mãe dopada naquela noite, e de manhã, às 5 horas da manhã, a sua mãe está acordada fazendo café para você. O que é isso, irmãos? Graça de Deus. Ganhei minha mãe para Jesus. Ganhei minha irmã para Jesus, ela está fazendo missão lá no Pará. Só faltam 2. Meu irmão mais velho, o meu coroa. O meu coroa, ele é assim, tipo assim, ele vai, eu não vou falar da denominação, mas ele vai. Só que ele é aquele cara antigo, bruto. Aleluia. É pra vocês entenderem mais ou menos, não sei se vocês estão entendendo. Só que ele não é aquele tipo assim, frequentador de domingo a domingo, mas ele vai. Bom, é um passo bom para quem não ia, né? Hoje em dia, irmãos, cara, quando eu vou na casa dele, cara, filho, senta aí. Eu, pronto, lá vem. Você sabia que a Bíblia diz? Eu, pronto. Mas a Bíblia diz assim, ô meu filho. Você sabia que quem matou Abel? O quê? Você está querendo pregar? Não, eu tô só. É só para ver se está certo, cara. Eu fico tão feliz quando eu vejo isso. Porque um homem que nem se chegava para a Bíblia, nem ia no culto, hoje está indo, está pregando para o filho. Isso é o que, irmãos? Graça de Deus, cara. Mas eu estou dizendo meu testemunho para você somente para dizer uma coisa: se posiciona. Às vezes Deus vai começar a fazer através de você quando você liberar um perdão para alguém. Às vezes Deus vai começar a fazer através de você somente quando você falar assim: não, Deus, eu entendi, eis-me aqui, eu vou. Irmãos, essa semana inteirinha eu preparei 5 sermões para pregar aqui. Meu amigo está aqui, eu vim conversando com ele no carro. Eu falei: cara, eu preparei 5 sermões, não sei o que eu vou pregar não, irmão. Aí eu conversando com minha esposa, falei assim: amor, não sei o que eu vou pregar. Eu tô com medo de atrapalhar o que Deus quer fazer naquela igreja. Ela: amor, às vezes o que você tem que ir é apenas com a Bíblia, com paixão por almas, como você realmente tem, e fogo de Deus, fome por Deus. Às vezes é só isso. Eu falei assim: amém. Irmãos, eu não estou mentindo, tem 5 sermões. Um deles está aqui aberto, só que eu não citei nada dele aqui. É só as escrituras, irmãos. Uma fome por Deus, uma paixão por almas. Sabe o que eu creio que Deus vai fazer com vocês, meus amigos? Deus, Ele vai levantar você como um homem ou uma mulher que amam a Deus,
mas que são apaixonados por almas, que são apaixonados pelos perdidos. Ah, meus amigos, como eu desejo que Deus pegue vocês por dentro e que Ele mesmo, cara, sabe, Ele mesmo, Ele compartilhe o sentimento que Ele tem com você pelos perdidos. Irmãos, como eu disse, sou um jovem muito doido. No carnaval eu peço bênção ao meu pastor para sair da igreja, não para se desviar, irmãos, mas para ir no carnaval pregar o evangelho. Meu pastor é mais doido que eu. Sabe quem fala? Vai. Se você vai, não, você é doido? Vai falar para o quê, rapaz? Mas o pastor me libera. Eu acho isso incrível, meu pastor, cara. Inclusive ele mandou um abraço para a liderança da igreja, um beijo no coração. Irmãos, teve uma certa vez que eu pregando, eu e mais um amigo, evangelizando no carnaval de Cabo Frio. Eu começo a pedir a Deus uma palavra de conhecimento, uma estratégia, irmãos. O Espírito Santo me conduz para comprar 2 litros de energético, sim. Eu vou lá e boto, sim. Vocês sabem que meu carnaval é doideira, né? Aí eu começo, aí do nada vai um funk, aí do nada vem um sertanejo, eu nem sei, é muita doideira, cara. E eu comprei o energético e botei na minha frente. Só isso? Tá bom, fiquei ali mais ou menos 30 minutos. Vem um jovem, eu e meu amigo aqui, o jovem aqui. Aí ele falou: ó, tá vendo que as 2 meninas ali, quer ficar com você. Aí eu olhei pra cara do meu amigo meu assim, oportunidade boa pra pregar o evangelho, né? É sério, não estou zoando com vocês não. Vai? Beleza. Começo, chego na frente da menina, começo a pregar para ela. É doideira, cara. Começo a pregar para ela. Aí o cara que falou isso com a gente está lá com o meu amigo. Meu amigo vai lá dar energético a ele. Gente, história de evangelismo é doido. Começa a pregar para ela. Aí do nada a menina começa a chorar, porque o Espírito Santo me deu uma palavra de conhecimento, que ela saiu brigada com a mãe e que ela era afastada. E ela começa a chorar. Aí o cara que estava bebendo energético, pastor, mano, seu amigo fazendo a menina chorar, mano, é só para ficar só, mano. Sério. Aí eu, deixa eu ficar quieto aí, só observa. Aí outra menina chega para perto, aí começa a pregar para outra menina também. Aí esse cara que apresentou fica incomodado e chega para perto para ouvir. Aí a gente conversando, todo mundo junto. Aí esse amigo meu tem uma palavra de conhecimento. Foi muito de Deus esse dia. O nome desse cara era Mateus. Um amigo meu fala assim, ó: Mateus. O cara dá 2 passos para trás. Uai, não falei meu nome para você? Ele: não, Mateus, eu sei que você não crê em Deus. Aí o cara fica mais. Aí ele fecha a cara, eu, putz, foi assim, meu amigo errou, bicho. A gente vai apanhar aqui hoje. Já pensei já, o cara tava de boa, do nada o cara fecha a cara. Você vai pensar o quê? Erramos. Ele mais sabe, mano. Eu nunca vi meu amigo com tanta ousadia como naquele dia, bicho. Sabe, mano, o Espírito Santo me trouxe aqui somente para te trazer de volta, porque a igreja te feriu, mas eu venho como igreja te pedir perdão. Ele, aqui de frente, assim Clarissa, de frente assim, ele chora. Eu fiquei parado, as meninas começaram a chorar ainda mais, porque menina já é sentimental, né? Se vê outra pessoa chorando, já chora mais ainda, aí acabou. Jovem. E a gente faz o apelo.
eles aceitam Jesus e a gente manda os 3 para casa. Paga o Uber para eles. Mantivemos contato com eles durante alguns meses. O Mateus, ele é de Goiás. Ele está na igreja. Os pais deles eram pastores. Os pais deles eram pastores. Mas sabe por que ele se desviou, irmãos? Ele contando isso pra gente. Ele viu o pai dele santo na igreja, mas via um homem morto dentro de casa. Isso ali machucou ele, quebrou ele. E ele não acreditava mais em Deus por causa disso. E isso acontece muito hoje em dia. Eu já escutei várias histórias disso no carnaval, gente. No carnaval, em boate, eu já escutei essas histórias. E logo isso, irmãos, eles voltam para casa, ele conversa com o pai dele. Segundo ele, eu não estou lá para ver, né? Mas segundo ele, o pai dele hoje em dia é um novo homem, porque viu o filho dele mudado. Você entende que através de um posicionamento seu, a sua família, o seu ciclo de amigos, a sua escola, ela pode ser transformada? Você entende isso? Você entende que muitas vezes Deus te levanta, não é para você ficar parado, mas é para você se mover? Quando Deus levantou Moisés, Deus não levantou Moisés para ficar parado, irmãos. Deus levantou Moisés para ser um libertador de um povo. Quando Deus derrubou Paulo e levantou de novo, não foi para Paulo ficar parado, irmãos. Se não fosse por causa de Paulo, gostaria de chamar o ministério de louvor já. Se não fosse por causa de Paulo, talvez a gente não conheceria o Evangelho aqui. Irmãos, se põe de pé em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração e baixa a cabeça, por gentileza. Diga assim: Espírito Santo, me dê paixão por alma, Jesus. Diga: Espírito Santo, me dê paixão por almas. Para algumas pessoas aqui, o Espírito Santo vai começar a mostrar amigos depressivos, amigos que se cortam. Feche os olhos em nome de Jesus. Para alguns jovens aqui, Deus vai te dar um desperte. Ele vai te dar uma visão. E não é nada leve, irmãos. Ele vai mostrar a vocês pessoas se suicidando. Talvez exista um amigo do seu lado, cara, que você não sabe, mas ele pensa em suicídio na sua escola. Mas você está tão focado somente em se encher que esquece de pregar para ele. Existe alguém dentro da sua casa precisando do Evangelho, mas com a vergonha você não consegue pregar. Existem pessoas na sua escola, no seu trabalho, talvez que se automutilam. E Deus quer te usar lá para você pregar o Evangelho para essa pessoa, para ela ser liberta, para ela ser curada. Irmãos, minha oração hoje não é apenas uma palavra, mas uma ativação.
uma ativação para você sair nas ruas igual um louco apaixonado por Jesus para pegar o amor dele. Meu desejo, meu anseio é que Jesus te pegue por dentro, irmãos. Fazer o que João entendeu. Não é o quão eu amo a Deus, mas é o quão Deus me ama. É por isso que eu prego o Evangelho. É por isso que eu oro por pessoas. Não porque eu amo a Deus, mas sim porque Ele me ama. E eu quero fazer esse amor conhecido. Eu quero fazer esse Deus que eu conheço conhecido. O Espírito Santo começa a pegar esses jovens por dentro, Jesus. Assim como o Senhor me pegou lá em 2017, Jesus. Põe o fogo com paixão por alma, Jesus. Assim como o Senhor colocou dentro de mim, Jesus. Faça esses jovens se apaixonarem por alma, Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus. Existe uma promessa para nós, Jesus. Queremos colher mais de 3 bilhões de almas para Ti. E eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Jesus, para participar desse grande mover. Espírito Santo, levante jovens aqui como George Whitfield, John Wesley, Billy Graham, que são apaixonados por Ti, mas também apaixonados pelas suas almas. Não por causa de nós, mas apesar de nós, Jesus. Diga assim, Espírito Santo. Mais forte, diga, Espírito Santo, me chacoalha por dentro, Jesus. Me chacoalha por dentro, Jesus. Permita-me se sentir amado por Ti.
Gostaria de chamar aqui à frente aqueles que têm fome e sede de Deus, paixão por Deus. E entenderam, não, Deus. Ative em mim uma paixão superior para que eu possa pregar o Evangelho nas ruas por Ti. Meu convite para você hoje é: Deus procura alguém para abalar a atmosfera de Campos Goytacazes de Guarulhos. Será você o jovem? Ou será que Deus vai ter que levantar outro no seu lugar? Será que vai ser você que vai começar a mudar a coordenação da sua família? Ou será que Deus vai ter que enviar uma outra pessoa para pregar o Evangelho para sua casa? Será você o jovem que Deus procura para abalar sua escola, para abalar a atmosfera de Guarulhos? Ou será que Deus vai ter que levantar outro? Sério mesmo? Irmão, eu sou um cara, um dos mais improváveis, talvez seja o que falando com você. Mas eu tomei uma atitude. Eu decidi gastar a minha vida aos pés de Jesus, pregando